Bora lá, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o professor Luiz Felipe Pinheiro Neto e, além de aulas de processo penal, nós vamos ter aqui no Direito à Cafeína também aulas de Direito Constitucional, já que eu ministro essa disciplina também no UniRN. Atualmente eu estou ministrando a disciplina de Direito Constitucional 3, o que pega a questão da organização do Estado, organização dos poderes, e aí nós vamos estudar durante este período a organização do Estado. Então, presencialmente eu já vi com a minha turma a questão dos entes federados. Eu vou até fazer uma rápida revisão aqui, né, para podermos trabalhar especificamente com a autonomia e com a intervenção, tanto a federal quanto estadual. E posteriormente a gente vai falar da organização do Estado voltada para a administração pública, os agentes públicos, e aí a organização dos poderes. Então, trabalhar com o poder legislativo e o processo legislativo em si, trabalhar com o poder executivo, e aí a questão das responsabilidades próprio, impeachment, e por aí vai, tá certo? Então, nós vamos trabalhar agora com, como vocês estão vendo aí no slide, a autonomia política dos entes da federação e a eventual, de maneira excepcional e temporária, interrupção dessa autonomia, que é a intervenção, que está prevista no artigo 34 ao artigo 36 da Constituição Federal. Tanto a intervenção na sua modalidade federal, quanto também a intervenção na sua modalidade estadual. Então, quando nós falamos de entes da federação, nós temos que lembrar que, por força do artigo 1º da Constituição Federal, o que é reforçado depois pelo artigo 18 da Lei Maior, o Estado brasileiro é um Estado federado, é uma federação, é o artigo 1º, que é bom até deixar claro, né, recordar para alguns, é uma cláusula pétrea, estabelece que nós somos uma república federativa. E aí é interessante que nós lembremos que federação é diversa de um Estado unitário. O Estado unitário você tem apenas um governo centralizado, que pode até descentralizar funções administrativas, inclusive é algo muito comum hoje. Os países que têm ainda um governo unitário têm um governo unitário descentralizado, mas ainda esse governo, entre aspas, central, né, essas regiões administrativas não têm uma autonomia, o que recorda um pouco a ideia de territórios no Estado brasileiro. Nós também temos a confederação, né, o caso da Confederação Americana, logo ali com nos primeiros momentos com a Revolução Americana. E na confederação, você tem um elemento muito interessante, que é os entes, os estados que a compõem, ainda detêm soberania. Não há uma proibição de secessão, porque, na verdade, eu tenho ali uma reunião, de certa maneira até temporária, meio capenga, de estados soberanos que se uniram por questões financeiras, por questões militares e por aí vai. Normalmente, inclusive, até por isso, uma confederação ela é muito instável. Não é à toa que praticamente a gente não tem, hoje em dia, confederações, né? Pelo menos você não vai encontrar no direito ocidental. Os próprios Estados Unidos, com pouquíssimo tempo, viraram uma federação, que é justamente o que o Brasil é. É uma união de entes que não tem soberania. É bom deixar isso claro, quem detém soberania, no caso brasileiro, é a República Federativa do Brasil, ela que é um Estado nacional, um Estado soberano que detém natureza jurídica de direito público internacional, e você tem dentro dela os entes da federação, que tem apenas autonomia, que tem uma proibição de secessão. Então você tem a indissolubilidade da federação. E aí nós temos, vindo lá o artigo 18 da Constituição Federal, 4 entes da federação. Nós temos os municípios, também o Distrito Federal, estados membros e aí a União, tá certo? Só recordando que são entes da federação, outra coisa é a República Federativa. É bom até ter isso em mente, por quê? Porque a União, ela, dentre as suas competências executivas, ou executórias, competências de administração, que nós temos no artigo 21 da Constituição Federal, nós vemos que muitas dessas competências são de representação, por assim dizer,
da República Federativa. Da mesma maneira que quando a gente fala das competências legislativas, então artigo 22, principalmente com as competências privativas, e o artigo 24, em que existe uma concorrência de competências entre União, Estados e DF, mas a União tem a primazia, né, edita normas gerais, a gente percebe que ela vai editar aquelas normas que seriam de interesse, entre aspas, da própria República. Né? Até a gente acaba falando muitas vezes de leis federais, as leis que são produzidas pelo Legislativo da União. Então, por isso, há uma certa divisão, né? Perdão, não divisão, mas confusão entre União e República Federativa, mas é interessante que nós entendamos que são sujeitos de direito separados. Né? E aí, quando a gente fala desses sujeitos de direitos, a gente acaba falando de autonomia. E aí eu vou ler aqui uma definição muito interessante do Aquaviva, né, que tem aí um livro de estudo da teoria do Estado, de ciência política. Ele vai dizer o seguinte: o Estado federal não se confunde com a Confederação, porque esta, né, como eu falei, é formada por Estados propriamente ditos, vale dizer, entidades políticas dotadas de poder soberano incondicionado, ao passo de que no Estado Federal os Estados-membros renunciam ou são despojados de sua soberania, em proveito do próprio Estado Federal. Os Estados-membros passam a dispor de mera autonomia, submetendo-se a uma Constituição que lhes proíbe o direito de secessão, isto é, o direito de se separarem da União. Inclusive, quando a gente for trabalhar agora com intervenção, vocês vão ver que no artigo 34, que trabalha com as suas hipóteses, a primeira hipótese é justamente para a proibição de secessão, para a manutenção dessa indissolubilidade. Então, você até mesmo vai ter, né, crime contra a segurança nacional sobre isso. Então, você tem toda essa proteção aqui para a federação. E aí, para vários doutrinadores, o Adibulos, o Alexandre de Moraes e por aí vai, você tem algumas capacidades ou poderes que decorrem desta autonomia política dos entes da federação. O Adibulos, eu vou utilizar aqui a classificação dele, fala primeiro em capacidade de auto-organização. É basicamente a capacidade de você criar ali uma espécie de lei fundante, de lei de normas gerais, da base jurídica do ente da federação. É claro, nós temos a Constituição Federal, que ela é a norma fundante de todo o ordenamento jurídico brasileiro. Mas nós vamos ter as constituições estaduais, nós vamos ter a lei orgânica do Distrito Federal, também as leis orgânicas dos municípios, que são também um exercício dessa auto-organização. E aqui até um ponto importante, porque essa auto-organização tem claramente limites. Nós temos, novamente, como eu falei, a ideia da Constituição sendo a norma superior. Então, uma Constituição estadual, uma lei orgânica, seja distrital, seja municipal, nunca poderá ir contra a Constituição, porque esta, né, a lei maior, a CF, ela tem uma superioridade hierárquica. Então, a gente acaba vendo com isso algumas consequências. Por exemplo, a Constituição estadual, né, aí utilizando ela como exemplo, ela tem que seguir ali o chamado princípio da simetria, um espelhamento, na medida do possível, né, não dá para exigir 100%, das normas jurídicas que estão na Constituição Federal. Então, por exemplo, você vai ter ali o sistema presidencialista, a separação de poderes, a própria, muitas vezes, né, maneira de você conduzir o impeachment, conduzir certas responsabilidades, concessão de direitos, tudo mais. Mas, como eu falei, na medida do possível, dada cada particularidade do caso concreto. Então, você tem esse princípio da simetria, existe a própria possibilidade de você declarar normas de constituições estaduais, leis orgânicas inconstitucionais. Você pode fazer esse controle de constitucionalidade, seja numa ADIM ou ADI, né, numa ação direta de inconstitucionalidade contra a Constituição Estadual, seja numa DPF contra a lei orgânica do município, ou a própria ADI, de novo, contra a lei orgânica do Distrito Federal. Então, você tem esse controle de constitucionalidade por causa da inferioridade hierárquica. Isso a gente também percebe, por quê? Porque enquanto a Constituição Federal
ela é criada pelo poder constituinte originário, a Constituição Estadual, novamente ela como exemplo, é criada pelo poder constituinte derivado, por uma de suas vertentes, o poder constituinte derivado decorrente. Então, nós temos o poder constituinte originário, que cria a Constituição, com um poder político e, para muitos, ilimitado, né? Não deveria, não precisaria seguir o ordenamento jurídico existente até então. Eu falo para muitos ilimitado porque vocês provavelmente vão recordar lá do estudo de Direito Constitucional 1, né, quando a gente fala do poder constituinte, que existe uma parcela da doutrina que entende que eu vou ter algum tipo de limitação ao poder constituinte originário, que seria a proibição de retrocesso, não poder retroceder em matérias de direitos humanos. Embora, né, na prática, a gente saiba que essa proibição não necessariamente é seguida, e mesmo assim eu tenho constituições que são criadas e validadas. Basta você pegar, por exemplo, a Constituição de 67, a Constituição da ditadura militar, que acaba incorporando alguns atos institucionais, o que é aprofundado na emenda número 1 de 69, e nós temos um retrocesso imenso em matérias de direitos humanos, de liberdades e tudo mais. Então, existe essa grande discussão, mas de qualquer maneira a gente vê uma grande liberdade no poder constituinte originário. Já não há essa liberdade no poder constituinte derivado, que não é um poder político, é um poder jurídico. Também, né, nós vamos ter aqui, e eu acabei de ver que tem um defeito aqui no slide, eu não vou corrigir não, vocês corrijam aí, que é o de autolegislação. Tá certo? Seria aí a próxima capacidade, autolegislação, tá certo? Para os meus alunos do Uni, esse slide ele vai ser colocado no sistema de maneira corrigida, tá certo? Então, não, peraí, deixa eu usar rapidinho aqui, 10 segundos, para não ficar algo tão autolegislação. Tcharam! Então, o que é essa autolegislação? Acaba vindo, né, de uma maneira decorrente. É a ideia, não agora de criar uma lei fundante, mas de criar uma lei, as leis do dia a dia, né? O sistema legislativo normal, dentro, obviamente, de seus interesses. Lembrando, o Estado vai ter interesses regionais, o município vai ter interesses locais, o Distrito Federal acaba sendo um misto disso, enquanto a União tem os seus interesses nacionais, a defesa desses interesses gerais ou nacionais. Então, dentro dos seus interesses, dentro também de suas competências, a gente tem que ver a distribuição de competências, né, lá no artigo 22 e 24 da Constituição Federal, além das competências suplementares, residuais, etc., aí os entes vão ter o seu direito à legislação do dia a dia. E quando a gente fala de legislação, de lei, pensem num sentido amplo, né, de criar suas leis ordinárias, complementares, decretos, resoluções e por aí vai, tá certo? Então é isso de criar seu próprio ordenamento jurídico rotineiro, inclusive com base na norma fundante, ou norma fundamental que se criou na auto-organização e sempre com base na própria Constituição Federal. Também temos aí a capacidade de autogoverno, a capacidade de montar o próprio governo, de montar a própria estrutura de poder. As eleições estão aí dentro, a própria organização em comissões, mesa diretora do Poder Legislativo, a nomeação de secretários, né, caso de Estado, Distrito Federal e municípios, e de ministros e secretários, em caso da União, lá dentro do Poder Executivo, e por aí vai. Então você vai ter esta organização. O próprio Poder Judiciário, onde há Poder Judiciário, né, ou seja, excluindo os seus municípios, a própria organização em si dele. Então, os poderes vão poder se organizar sem que haja essa intervenção de um presidente da República, né, do governo central. E a autoadministração. A autoadministração que é poder fazer os negócios do dia a dia. Ou seja, aquela administração comum, né, aquisição de produtos e serviços, alienação, contratação, licitação, concurso e por aí vai. Certo? Então, normalmente, quando eu falo de autonomia política, eu vou falar dessas quatro capacidades, desses 4 elementos, tá certo? Mas aí, apesar da autonomia ser uma regra,
eu posso ter de maneira excepcional a intervenção. Eu já digo que é de maneira excepcional porque é o que a gente observa no artigo 34, né, da Constituição Federal, que diz que não haverá interdição, exceto, e aí naquele rol de hipóteses que vão ser estabelecidas. Então a intervenção ela vai ser dita pelo Alexandre de Moraes, né, ministro do STF agora, da seguinte maneira: após a análise das normas que regem o Estado Federal, percebe-se que a regra é a autonomia dos entes federativos, né, como eu falei, caracterizada, e aí ele não usa a quádrupla classificação, ele usa uma diferente, então caracterizada pela tríplice capacidade de auto-organização e normatização, que ele acaba juntando aí, autogoverno e autoadministração. Né? Autonormatização, que seria a autolegislação do ad bulus. Mas ele continua, excepcionalmente, porém, será admitido o afastamento desta autonomia política com a finalidade de preservação da existência e unidade da própria federação, através da intervenção. Então, pessoal, quando a gente fala de intervenção, e aí até puxando o gancho do que o Alexandre de Moraes fala, e o Flávio Martins acaba falando isso, o ad bulus, o Gilmar Mendes e outros, a intervenção ela tem duas grandes funções: a proteção do Estado Federado e a própria proteção da Constituição Federal. A proteção do Estado Federado é justamente manter a existência daquele Estado, né, dividido, aquele Estado em que eu vou ter os entes, cada um com sua autonomia, equilibrados, respeitando-se uns aos outros, respeitando a própria soberania da República Federativa. Então eu vou ter esse sistema azeitado, equilibrado, harmônico, que eu devo manter. Da mesma maneira, eu quero manter a Constituição, manter a sua supremacia, a sua rigidez, a sua estabilidade. E isso aqui é um ponto interessante. Né? Vocês, e aí eu vou resgatar novamente Direito Constitucional 1, devem ter estudado que de 45, da Segunda Guerra para cá, nós vivemos um momento constitucionalista diferente do que era o processo do constitucionalismo anterior. Nós temos a chamada constitucionalização do direito, que tem algumas características, a própria ideia de nós termos constituições que são invasivas, que vão permear de maneira bem mais, né, pungente todos os ramos do direito, toda a vida social e jurídica, e ela também vai ter ali uma grande preservação material de sua supremacia, não apenas uma supremacia formal, mas uma supremacia material, substancial. E isso vai se dar por uma série de mecanismos que estão presentes. Né? O controle de constitucionalidade que é feito pelo Poder Judiciário, seja difuso, seja concentrado no STF, é uma maneira de você garantir essa supremacia material. Mas nós temos outros, né? Outras formas, outras maneiras, e uma delas é a própria intervenção federal, ou seja, não apenas o judiciário vai fazer esse controle e a guarda, mas o próprio executivo. E, pessoal, não para por aí. Né? Por exemplo, o legislativo e o executivo fazem também controle quando estão avaliando a constitucionalidade de leis, seja no projeto sendo votado, seja depois na sanção ou no veto. Então há diversas formas, e uma delas, né, dessas formas de controle, de guarda da Constituição, de garantia da sua supremacia material, é a intervenção, tanto a intervenção federal quanto a intervenção estadual. E aí, antes de colocar as hipóteses, só alguns últimos detalhes. Primeiro, a intervenção ela é feita pelo chefe do Poder Executivo. Então, no caso da intervenção federal, o chefe do Poder Executivo da União, presidente da República. No caso da intervenção estadual, será o governador, né, do estado. Veja, estadual. O que é que vai acontecer? A União não sofre intervenção, obviamente, né, porque não existe um ente da federação maior do que ela que intervém nos demais entes, e aí ela vai intervir nos estados membros, no Distrito Federal e nos municípios dos territórios. Já os estados vão intervir nos seus próprios municípios, tá certo? E Distrito Federal não intervém ninguém, porque afinal a Constituição, no artigo 32, proíbe que ele seja dividido em municípios, e o município também não intervém em ninguém, afinal, não há outro ente da federação menor. Então a gente tem isso, o presidente da República, ele vai
decretar a intervenção federal, e aí é sobre Estados-membros, DF, municípios dos territórios. Governador do Estado decreta a intervenção estadual sobre os municípios do seu próprio Estado. Outra coisa importante, a gente vai se aprofundar mais à frente, é que esse é um ato político exclusivo, ou seja, indelegável, do chefe do Poder Executivo, mas mesmo sendo algo exclusivo, o que se fala é de decretar. Não há ali uma exclusão dos outros poderes no trâmite inteiro. Nós vamos ter a atuação deles no processo, que é justamente para que a gente possa ter ali o bom controle, né? O controle político, o controle jurídico, que fazem parte, nada mais, nada menos, do que o sistema de freios e contrapesos. E é importante que nós observemos alguns princípios dessa intervenção. São eles, o princípio primeiro, da excepcionalidade. O próprio artigo 34, né, da Constituição acaba dizendo isso. A ideia de que a intervenção tem que ser algo excepcional, ela não pode ser algo generalizado. Tanto é que nós já tivemos, né, diversas ações no sentido, né, propostas pelo PGR, no sentido de intervenção, e nem sempre acontecem. Nós tivemos vai completar agora em outubro, 30 anos de Constituição, né, 32, perdão, a gente vai completar agora, e nós tivemos duas intervenções, inclusive duas que aconteceram no mesmo ano, em 2018, último ano do governo Michel Temer. Então, essa é a ideia. E até porque, de certa maneira, é para ser a última ratio. De certa maneira, essas medidas não só de intervenção, mas de você criar território, extinguir Estado para isso, de você decretar estado de sítio, estado de defesa, declarar guerra, né, calamidade pública, só que aí não pode ser do Poder Executivo, calamidade pública a nível da União tem que ser do Poder Legislativo, tudo isso tem que ser medidas muito excepcionais, né, não é a qualquer momento. Então você tem que pensar, opa, eu tenho outras medidas, a própria atividade política, né, o diálogo, como a Hannah Arendt dizia, tudo isso deve ser feito antes, e só depois é que você deve ir para a intervenção, tá certo? Então é algo excepcional, é algo que está no bojo de várias medidas a serem usadas de última ratio, e claro, se é algo que é excepcional, eu devo tomar muito cuidado com a sua fundamentação. Tá certo? Eu vou trazer aqui até o texto dos dois decretos interventivos que nós tivemos e vocês vão ver que há ali uma fundamentação que, ao meu ver, inclusive, um pouco rasa, tá certo? Mas há essa exigência, porque para dizer qual é a situação concreta em que eu estou me baseando para a quebra dessa autonomia, que será uma quebra temporária. Isso é muito importante. O artigo 36 da Constituição Federal diz que no decreto interventivo você vai dizer justamente qual o termo. Ou você vai fixar ali um termo temporal, né? Ou seja, você vai estabelecer um marco temporal, algo que é parecido com as chamadas leis temporais, né, ou temporárias, perdão, ou você vai estabelecer ali como marco a situação fática que criou aquela intervenção. Ou seja, uma intervenção porque há uma invasão estrangeira, não tenho como marcar ali com o invasor, ou seu presidente da Guiana, seu presidente da Venezuela, me dá aí a data, né, de quando o senhor vai terminar aqui essa invasão, porque eu preciso colocar isso no decreto. Não dá. Então você vai atrelar o quê? A existência da situação fática, a existência, por exemplo, dessa invasão estrangeira. Então, ou uma data, um marco temporal específico, né, parecido com a lei temporária, ou algo assim, atrelando a uma situação que parece com a lei excepcional, tá certo? Inclusive, eu estou gravando agora em quarentena, né, até essa daqui é home office, vocês vão perceber que tem um bocado de livros aqui, posso até gravar uns vídeos depois sobre eles, né, tem coisas de direito, tem Madeira, Alexandre de Moraes, né, mais para cima aqui tem o Gilmar Mendes, tem o Barroso, tem o Adi, o Flávio Martins, tem muita coisa aqui de ficção, Deus Americanos, etc. Está no meu escritóriozinho aqui no home office. Né? Estou em quarentena. Inclusive por quê? Porque a gente tem decretos estaduais falando de quarentena, nós temos uma lei excepcional estabelecendo a possibilidade dessas medidas, agora de fevereiro, de
2020, eu até quero ver se consigo gravar um vídeo sobre essa lei, e justamente, né, nessa ideia aqui de contenção do Covid. Então, a gente está numa situação excepcional, não gerou ainda intervenção, não há uma situação que, ao meu ver, autorize isso. Por exemplo, você poderia chegar a uma situação limite em que você teria uma grave perturbação da ordem pública, eu acho que ainda não é o caso, tá certo? E aí poderia se intervir e se atrelar à existência ainda da pandemia, como foi a lei que eu comentei de agora 20, não lembro agora a data, mas foi fevereiro agora de 2020, né? O dia acaba me fugindo. Então, a gente vai ter essa temporariedade da intervenção. Outra coisa importantíssima, terceiro princípio também, é o da taxatividade. O rol de hipóteses está definido na lei, seja no artigo 34 para a intervenção federal, seja no artigo 35 para a intervenção estadual, não se admitindo analogia, não se admitindo interpretações extensivas. É claro, vocês vão verificar que existem certas definições, né, que são um pouco amplas, né, grave perturbação da ordem pública, vão acabar admitindo ali uma interpretação que você vai tentar buscar raciocínios lógicos, né, na própria interpretação teleológica que a gente fala. Se você quiser falar de interpretações dentro do direito constitucional, hermenêutica concretizadora e por aí vai. Mas essa interpretação simplesmente para expandir e além da própria ideia lógica do artigo, você não pode fazer porque isso quebra a taxatividade. Da mesma maneira, o presidente não poderia agir em analogia. Eu posso criar hipóteses de intervenção? Ao meu ver, pode, né? Desde que, obviamente, você siga essa taxatividade e siga um princípio da legalidade. Então, poderia, já que eu tenho norma constitucional, ampliar essa norma com uma emenda constitucional. Mas isso não poderia ser feito, nesse aumento, pelo presidente em seu decreto ou pelo judiciário em sua decisão, que vai determinar posteriormente o decreto, porque a gente vai ver, sim, eu posso ter um decreto que seja discricionário por vontade do presidente, mas posso também ter um decreto que seja determinado pelo judiciário. O judiciário determina e o presidente decreta. E como último princípio, nós temos o princípio da proporcionalidade. Ou seja, você deve ter ali uma proporção quando você define a amplitude, o que deve constar no decreto, também segundo o artigo 36, né, a amplitude do que vai ser feito. Vai ser uma intervenção total, vai pegar ali todas as funções do Estado, vai ser uma intervenção parcial, talvez de acordo com uma área específica de interesse, como a segurança pública no Rio de Janeiro. Então, você vai colocar isso. A própria proporcionalidade, que também acaba, né, tendo que influir no tempo, influir também nos poderes que são dados aí a um interventor e por aí vai, tá certo? Sempre lembrando que quando a gente fala de proporcionalidade, é bom que acabemos nos lembrando, né, da doutrina alemã. A doutrina constitucional alemã, ela trabalha muito bem com a proporcionalidade, dizendo que eu tenho que fazer o exame de duas proibições, a proibição de excesso e a proibição de insuficiência. Ou seja, a minha intervenção não poderia ser branda demais, proibição de insuficiência ou unter maß verbot, e a proibição de excesso, ela não pode ir além do necessário, que seria o descumprimento da über maß verbot. Sim, isso foi um alemão com um péssimo sotaque, um alemão com qualquer outra coisa que seja o sotaque alemão, né? Mas são essas duas expressões aí, o unter maß verbot e o über maß verbot, proibição de insuficiência, proibição de excesso e, por que não, né, uma análise também de razoabilidade. Tudo isso acaba indo dentro para o exame da proporcionalidade. Então, só recordando, eu tenho um ato que é excepcional, é temporário, é taxativo, suas hipóteses são taxativas e deve obedecer à proporcionalidade. Tranquilo? E aí, bora então aqui para as hipóteses de intervenção. Lembrando, um rol taxativo, né? Eu vou começar pela intervenção federal, tá certo? O artigo 34 da Constituição Federal. Tá? Só um minutinho que a minha imagem está atrapalhando um pouquinho aqui, vou só me suspender, me aumentar. É aquele negócio, Faustão diz, né? Quem sabe faz ao vivo.
Então, bora lá. Melhorou. Primeira hipótese, primeiro inciso, pessoal, do artigo 34. Manter a integridade nacional. Ou seja, é uma obediência ao princípio da indissolubilidade da federação. Né? A federação que tem uma proibição de secessão. Ela não pode simplesmente se separar, diferente da confederação. Essa é uma intervenção espontânea do presidente da República, uma intervenção ex officio. O que quer dizer isso? É uma intervenção em que o presidente ele vai poder decretá-la sem que haja necessariamente um pedido. Ele pode decretar ali, né, na verificação de que existe aquela ocorrência. E também seria discricionária ou voluntária essa intervenção, porque o presidente ele poderia escolher ou não, não existe uma obrigatoriedade. Há uma certa discussão, né, de que alguns doutrinadores defendem que ele se estaria omitindo perante a União, e ele estaria se omitindo perante, né, a própria República em si, na verdade, porque ele estaria deixando que houvesse a dissolução. E ao haver isso, eu teria um crime de responsabilidade por parte dele. Então, mesmo que seja espontânea, eu teria aqui não uma discricionariedade, mas uma vinculação. Não uma vinculação por ordem judicial, mas uma vinculação por necessidade, né, de se cumprir a lei, mediante a possibilidade da configuração de crime de responsabilidade e aí, consequente impeachment. Mas acaba sendo uma discussão doutrinária, né? Muitos vão dizer que não existe essa obrigatoriedade, que existe sim uma discricionariedade. Então, primeira hipótese, manter a integridade nacional. Segundo inciso, nós vamos ter a intervenção para repelir a invasão estrangeira, né? Ou seja, você repelir a invasão de um país estrangeiro, de outro estado soberano, ou de uma unidade da federação em outra. Então imagine, por exemplo, que Pernambuco queira invadir a Paraíba, né? Que Minas Gerais finalmente queira ter um acesso ao mar e aí invada o Rio de Janeiro e por aí vai, tá certo? Então nesses casos eu poderia ter uma intervenção. Ao meu ver, por exemplo, você pode ter uma intervenção para repelir invasão estrangeira, sei lá, caso não esteja dando certo coordenar os esforços militares com o governador do estado, né, justamente talvez ali para coordenar até as próprias forças, já que a polícia militar era uma força reserva do exército, talvez para organizar cadeias de suprimentos, etc. E a intervenção quando uma unidade da federação invade a outra, ao meu ver, talvez seria até para intervir na própria unidade invasora, né, para retirar aquele governador que está naquele ato, para, de repente, controlar a força policial de lá, e por aí vai. Então, são duas hipóteses também de intervenção espontânea e também de intervenção discricionária. Lembrando, intervenção espontânea é apenas porque o presidente não precisa de uma solicitação formal, ele pode fazer aquilo se ele quiser, e discricionária, né, se por acaso porque isso está vinculado à voluntariedade. Próxima hipótese aqui, para pôr termo a grave comprometimento da ordem pública, tá certo? Quando a gente fala aqui grave comprometimento da ordem pública, o que nós estamos falando é de algo assim que pode desestabilizar a paz, pode desestabilizar a própria legalidade, né? Isso pode levar a motins, pode levar ao caos propriamente dito, né? Ou seja, as autoridades começam a ser desrespeitadas de maneira reiterada, de maneira inconstrangida, tá certo? Então imagine, por exemplo, ali que eu comece a ter saques, que eu comece a ter desobediência de inúmeras leis, não apenas, né, cometimento de tipos penais, e isso ao arrepio da autoridade. Normalmente isso pode vir de uma questão de segurança pública, o Gilmar Mendes ele até aponta isso, né? A fonte pode vir de uma grande criminalidade, mas não, isso pode vir de outras situações. Então a própria pandemia, se não contida, ela pode levar a um comprometimento da ordem pública, né? Imagine aí dezenas, centenas, milhares de pessoas mortas ou muito doentes, um caos nos serviços públicos, principalmente médicos,
por isso essa quarentena é tão importante, por isso a gente está aqui, né? Isso é importante de mencionar sempre. Você transformar a aula presencial em aula virtual não é sinônimo de férias, quarentena não é férias. Eu estou vendo gente indo para o bar, gente indo para praia, pelo amor de Deus, é para você ficar em casa, tá certo? Ah, eu preciso beber com meus amigos. Minha gente, eu estou fazendo, sem sacanagem, eu estou fazendo hangout para beber com meus amigos. Né? Como eu estou gravando aqui com vocês, eu vou lá e gravo com o pessoal. Cada um com a sua cervejinha em casa, com seu petisco e joga a conversa fora. Né? Ah, eu preciso fazer academia. Pô, tem aplicativo. Não, é porque eu preciso comer aquela pizza, provavelmente ela tem delivery. Né? Então, até mesmo a minha esposa, ela, no Instagram, ela se ofereceu para fazer ali a gerência de contas de pequenas empresas que estejam passando por um momento meio delicado, principalmente aquelas que fazem delivery, né? Justamente para fazer delivery de pequenas empresas, de pequenos mercadinhos. Então, eu tenho que ficar em quarentena. Aí não, começa-se a desobedecer quarentena, desobedecer quarentena, desobedecer quarentena, ninguém obedece mais o governo do Estado, a União tem que intervir, porque a União vem com muito mais peso, tá certo? O problema é se ninguém respeitar a União, já ferrou de qualquer maneira. Né? Então eu posso vir. Então o Gilmar Mendes disse, não precisa isso vir de segurança. Pode vir também, por exemplo, da falência dos serviços públicos por falta de pagamento, né? De repente por greves generalizadas e por aí vai. E ele também vai dizer, o Gilmar Mendes, que não é qualquer perturbaçãozinha, né? Até porque senão você estaria autorizando intervenção à torta e à direito, mas também não é necessário que haja uma guerra civil. Você deve usar justamente a proporcionalidade, a razoabilidade para reconhecer no caso concreto aquele grave comprometimento da ordem pública, tá certo? E esta é uma intervenção também espontânea e também discricionária. Como eu falei para vocês, nós tivemos 2 decretos de intervenção até agora no Brasil, agora no governo Michel Temer, e os 2 se basearam no artigo 34, inciso 3º. Vejam aqui, primeiro, o decreto número 9288, de 16 de fevereiro de 2018, que ele foi revogado já, tudo mais, que decretava intervenção no Rio de Janeiro. E aí, ó, artigo 1º, fica decretada a intervenção federal no estado do Rio de Janeiro até 31 de dezembro de 2018, ou seja, houve aí a estipulação de um marco temporal. A intervenção de que trata o caput se limita à área de segurança pública, então nós tivemos, né, uma intervenção que foi apenas parcial, e o objeto de intervenção é por termo a grave comprometimento da ordem pública no estado do Rio de Janeiro. Então, veja, por que segurança pública, né? A mortalidade das pessoas, a questão ali de uma violência desenfreada. E até um ponto interessante, porque vários estados tinham um grau de violência, né, CVLI, por exemplo, muito maior, né, os crimes violentos, letais, intencionais, muito maior. Então, por que eu intervi lá e não intervi em estados no Nordeste, por exemplo? O próprio Rio Grande do Norte, o estado em que eu vivo, né, muito mais violento. É porque, claro, você pode argumentar a questão do lobby, o presidente da Câmara ser carioca, né, da Câmara dos Deputados, entre outros fatores, mas a justificativa dada, pelo menos oficialmente, era justamente a incapacidade do governo do Estado de lidar com a situação muito sui generis que nós temos lá, de milícias, né, de tráfico, de corrupção na polícia e tudo mais. Enquanto nos estados, apesar de você ter isso pontualmente, eu não falo isso em demérito das polícias, mas, gente, eu tenho padeiros, né, corruptos, eu tenho corrupto no sentido que o cara usa lá uma farinha de péssima qualidade, mente no peso, tudo mais, eu vou ter mecânicos, eu vou ter médicos, toda profissão, infelizmente, tem aquele seu pequeno percentual, né, de frutas podres. Mas, então isso acontece na polícia. Só que com um jeitinho, por assim dizer, ou seja, com boa administração, é possível que você tenha uma redução de criminalidade. Claro, não apenas apostando em violência, em confronto. Já o Rio de Janeiro entendeu-se que não era só isso, que eu precisava de uma visão externa, né, para poder trazer essa boa administração. Então, daí, nós temos essa intervenção para, por fim, a grave comprometimento da ordem pública
que é a mesma coisa que acontece no decreto número 9.602, de dezembro de 2018, quanto à intervenção no estado de Roraima, tá certo? Peço perdão, eu coloquei Rondônia, aqui é Roraima. Deixa eu só corrigir aqui rapidinho para não ficar errado o slide. Prontinho, aí corrigido, estado de Roraima é que teve a intervenção, e também por termo a grave comprometimento da ordem pública. Mais à frente a gente vai voltar para esses dois decretos, porque eu vou falar das fases, né, da intervenção: iniciativa, controle judicial, o decreto interventivo e o controle político, e aí eu quero ler o resto desse decreto com vocês. O próximo caso aqui é a garantia do livre exercício de qualquer dos poderes das unidades da federação. Veja, quando a gente fala da independência dos poderes, a gente tem que tomar aqui uma noção de que não é uma independência tão absoluta. Existe uma interdependência desses poderes, porque eu tenho trazido do direito americano o sistema de freios e contrapesos, ou checks and balances, né? Novamente esse inglês maravilhoso, esse inglês aqui digno de ator hollywoodiano, né? Nossa, quando eu viajo para os Estados Unidos, esse inglês dá tanto trabalho, né? Mas bora lá. Quando eu viajo, ao babaca, né? Eu fui uma vez para Disney, mas bora lá. A gente tem um sistema de freios e contrapeso, o checks and balances, que vem dos Estados Unidos, e ele diz que para a garantia do equilíbrio dos poderes, da harmonia, para que um poder não se sobressaia ao outro, eu não vou me socorrer de um quarto poder que domine todos eles, como seria o poder moderador, né, na visão de alguns. Até porque esse quarto poder, se ele está acima dos demais, esse quarto poder é o absoluto, né? Ainda mais se ele se confunde com um deles, como caso normalmente a gente tem na monarquia, o poder executivo se confundido também com o poder moderador. Então a gente tem que ter, na verdade, os poderes em pé de igualdade, com um sistema de freios e contrapesos, uma espécie de malha em que um impede o outro de sair, né? Eles não têm como ir muito para cima ou muito para baixo. E a gente vai encontrar na Constituição Federal, e isso acaba sendo repetido nas constituições estaduais, nas leis orgânicas, uma série aí, né, de medidas justamente desse controle mútuo. Então, de repente, a questão do orçamento legislativo, executivo, o próprio impeachment também, né? Aqui, a própria intervenção, eu tenho um controle feito pelos demais poderes, e por aí vai, o presidente que nomeia o ministro do STF com autorização do Senado. Então, tudo isso faz parte, sim, de um controle que faz parte de um sistema constitucional como o nosso, né? É errado pressupor uma independência absoluta. Eu já vi muita gente nos últimos tempos, né, muita gente que vai contra a própria ideia de uma Constituição, não tem noção de que nós não somos uma democracia no simples sistema majoritário plebiscitário, nós somos uma democracia constitucional, não tem noção de que sim, vai haver esse controle, mesmo num presidencialismo, que é um poder executivo mais forte do que o parlamentarista, né? Ainda mais quando a gente pensa no sistema brasileiro, que é presidencialismo, só que é um presidencialismo de coalizão. Então, não há independência nem poder soberano de nenhum dos poderes, porque isso quebraria a harmonia. Então, eu vou ter aqui um livre exercício, mas é um livre exercício moderado. Não é aqui ir contra esse sistema de freios e contrapesos. Não se fala aqui, né, de você ter uma coação própria, de você ter uma moderação do livre exercício. Você está combatendo aqui uma coação imprópria, como diz o Gilmar Mendes. Supõe-se a existência de uma coação imprópria sobre algum dos poderes locais. Por exemplo, no caso de os integrantes de um dos poderes serem impedidos de se reunir para a tomada de deliberações que lhes cabem. Mesmo o executivo pode estar sofrendo constrangimento, seja porque recusada a posse ao eleito, seja porque não se transfere o poder ao substituto em que se verificando o afastamento ou a renúncia. Imagine, por exemplo, o governador do estado, ele renuncia, e aí eu não transfiro o poder para o vice-governador, ou ele é apenas afastado, sei lá, por uma questão de doença, né? E por aí vai.
então eu poderia aí sim falar de uma ofensa ao livre exercício de qualquer um dos poderes. Isso vai além do simples sistema de freios e contrapesos. E aí o que vai acontecer? Eu vou ter uma intervenção provocada por solicitação, e isso continua sendo algo discricionário do presidente da República, se os poderes desses entes, esses poderes locais que estão sofrendo a coação, são o legislativo e o executivo. Tá certo? Então eles, sei lá, o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo vai lá até o presidente da República e solicita, tá certo? Já se for o Poder Judiciário, eu vou ter a defesa dele pela cúpula, pelo STF, e vai haver uma requisição ao presidente da República. E nesse caso eu já não posso falar de intervenção discricionária. Nesse caso eu vou falar de uma intervenção obrigatória por causa dessa requisição. Pessoal, requisitar é uma maneira educada de falar obrigar, tá certo? Sei lá, minha esposa requisitou que eu fosse ao supermercado por ela. Na verdade, sua esposa está obrigando que você vá ao supermercado por ela. Existe a possibilidade de você ter, inclusive, um pedido de impeachment, se você não quiser, vice-versa, seu marido, seu companheiro, etc., que está requisitando alguma coisa, tá certo? Então, cuidado com requisições, cuidado com pedidos de impeachment, até porque, justamente, se o presidente ele desobedecer a uma requisição, isto é crime de responsabilidade. Mas veja, eu falei, né, da utilização da intervenção quando existe essa ofensa ao livre exercício de um dos poderes. Só que, além disso, eu tenho a possibilidade de impeachment também, tá certo? Inclusive até mesmo a nível federal, né? Não tenho como ter uma intervenção na União, mas se o presidente da República ele acabar desobedecendo a separação de poderes, ele acabar intervindo de maneira imprópria ou ilegal no livre exercício de outros poderes, isso pode gerar um impeachment, porque isso é um crime de responsabilidade. Inclusive, isso foi utilizado como argumento na petição do impeachment que foi acolhida contra a presidente Dilma Rousseff. Tá certo? Continuando, nós também vamos ter aqui a intervenção para reorganizar as finanças da unidade da federação, então cuidado, não é só dizer que a unidade da federação está com as finanças bagunçadas, é necessário que eu tenha uma destas duas situações. Primeiro, que a unidade da federação que suspender o pagamento da dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, salvo motivo de força maior, e a linha B, deixar de entregar, né, não seria isso, seria ou, a linha B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nesta Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Antes de detalhar aqui, só observar, eu volto a ter uma intervenção espontânea e discricionária. Então, primeiro, pessoal, quanto à suspensão do pagamento dessa dívida fundada. O que é dívida fundada? A definição dela está no artigo 98 da Lei 4302, né, 4.320 de 67. Basicamente, são os compromissos de exigibilidade superior a 12 meses contraídos para atender a desequilíbrio orçamentário financeiro de obras e serviços. O que quer dizer isso? É o seguinte, que são esses compromissos de exigibilidade superior a 12 meses. Você, né, Estado da Federação, Distrito Federal, você acabou adquirindo certos empréstimos, certos financiamentos com órgãos internacionais, agências governamentais, até com empresas privadas, com credores privados, né, para quê? Para sanar ali desequilíbrios fiscais, ou seja, para conseguir pagar, né, para não ficar no vermelho, em obras e serviços públicos. E aí esses empréstimos que você fez para conseguir pagar essas obras e serviços, se eles forem exigíveis por mais de 12 meses, ou seja, prestações aí para mais de 12 meses, você tem a dívida fundada. E aí, se você não pagar essa dívida fundada por mais de 2 anos consecutivos, você vai ter a possibilidade de intervenção federal. Então, estou aqui com sérios problemas porque eu fiz empréstimo, eu vou ter que fazer empréstimos, né? Porque eu estou com sérios problemas em obras públicas, sei lá, as estradas do meu estado estão péssimas, estou fazendo obras de recapeamento e tudo mais, e aí
estava no vermelho, tive que fazer empréstimo. Esse empréstimo eu vou pagar em mais de 12 prestações? Vou. Isso é dívida fundada. Passei mais de 2 anos consecutivos sem pagar? Possibilita-se intervenção. Possibilita-se, né? Porque é uma intervenção espontânea e discricionária. Como assim mais de 2 anos? Prestem atenção, pelo amor de Deus, é mais de 2 anos consecutivos. Então, pelo menos 3 anos e consecutivos, portanto, encarrilhados, tá certo? O que vai ser diferente da intervenção estadual. Na intervenção estadual, no artigo 35, eu não lembro agora o inciso, acho que é o inciso primeiro, a intervenção se dá pela suspensão do pagamento por 2 anos consecutivos. Aqui é por mais de 2 anos, 3 no mínimo, e é consecutivos. Então, se eu pagar, por exemplo, né, se eu me omitir, deixar de pagar 2017 e 2018, pagar 2019 e deixar de pagar 2020, não há mais de 2 anos consecutivos. E aí, salvo motivo de força maior. O que quer dizer salvo motivo de força maior? Quer dizer que eu posso alegar uma força maior, ou seja, algo que esteja mais acima, né, da minha administração e seja imprevisto por mim, na verdade até imprevisível, a bem da verdade, né, para que você possa deixar de pagar. Então, se isso ocorrer, deixa-se de pagar, até porque há outras necessidades, eu tenho que me ater à reserva do possível e a prioridade para sanar eventuais catástrofes. Você até poderia utilizar a pandemia como motivo de força maior, tá certo? Eu costumava falar de crise climática em aula, mas a pandemia ela está aí com essa possibilidade, né? Grande crise econômica também. E se isso não acontecer, se não houver esse motivo de força maior, você não pode deixar de pagar essa dívida fundada, esses empréstimos que você contraiu para manter o equilíbrio de serviços e contas e obras públicas, né, você não pode deixar de pagar isso por mais de 2 anos consecutivos. E aí, a linha B, deixar de entregar aos municípios receitas tributárias fixadas nessa Constituição dentro dos prazos estabelecidos em lei. Se vocês forem observar o artigo 158 da Constituição Federal, vocês vão verificar que nós temos ali alguns momentos em que o Estado ele vai recolher determinados tributos, mas uma parcela deles deveria ir para os municípios. A gente vê isso no artigo 158, parágrafo 3º, que vai dizer ali, né, que pelo menos 50% do que é arrecadado com o IPVA, com Imposto de Veículos Automotores, deve ser repassado aos municípios justamente, né, porque eu vou ter tanto recapeamento de obra de estradas estaduais, como também de ruas, né, municipais, e por aí vai. Então, eu tenho essa previsão. Também lá a gente vai ter o artigo 158, parágrafo 4º, né, inciso 4º, perdão, 158, inciso 3º e inciso 4º, tá certo? E outros exemplos que a gente acaba vendo na Constituição Federal. E veja no que é estabelecido pela lei. Estabelecido pela lei, no caso, nós temos a Lei Complementar número 63 de 1990, que vai aqui regular esse prazo. Então, você aqui não é necessário que seja por X anos, você tem que cumprir o prazo que está na lei, novamente, a Lei Complementar 63, né, de 90, e que em seu artigo 5º vai acabar me trazendo esse prazo. Tá certo? Próxima intervenção, nós vamos ter aqui no inciso 6º, para prover a execução da lei federal, ordem ou decisão judicial. Primeira questão da lei federal, a gente está falando aqui, obviamente, do poder normativo da lei. Ela não pode ser descumprida, né? Senão você deve utilizar aí a intervenção, desde que não haja outra solução judicial, né? Então, desde que não haja qualquer solução por via do Poder Judiciário para a aplicação. De repente, você se utilizar de um mandado de segurança, de uma ação ordinária, a aplicação de penalidades e por aí vai. Também a mesma coisa, você desobedecer uma ordem, desobedecer uma decisão judicial, até porque isso vai contra o chamado primário
primado, perdão, do poder judiciário na solução de litígios. A impositividade, a substituição de vontades que existe na decisão judicial. Basicamente é o seguinte: se o poder judiciário disser para você que você deve pular de uma fonte, de uma ponte, você recorre. Recorre. Se a decisão é irrecorrível, se já fez coisa julgada, transitou em julgado, eu falo isso para os meus alunos aqui. Você pula da ponte nova ou da ponte velha. O máximo que você vai fazer é isso, perguntar de qual das duas pontes. E se você não pular, o Estado tem o poder para, utilizando a violência de maneira proporcional, te empurrar da ponte. Então você vai pular, desde que isso não seja inconstitucional, desde que eu também tenha um sistema de controle aí de constitucionalidade e tudo mais. Porque se for inconstitucional, você consegue revisar essa decisão, e se não tiver, você desobedece, desobediência civil, e por aí vai. Então, você tem que obedecer uma decisão judicial, a não ser, obviamente, que eu tenha essas possibilidades. Então, se você desobedece a decisão judicial, eu vou ter intervenção. Claro, tenho que novamente ver se existem outras possibilidades aí de resolução do caso. A gente está falando de algo excepcional. Tenho que ver se existe a possibilidade de uma solução judicial. Mas não havendo, eu tenho a intervenção, que será uma intervenção provocada por representação. No caso, nós vamos ter o Procurador-Geral da República para a Proteção de Lei Federal propondo ação de executoriedade de lei federal. E se um dos tribunais superiores, STF, STJ e TSE, no caso só os três aqui, estou falando, se eles tiverem suas decisões descumpridas, eu vou ter aí eles mesmos representando perante o chefe do poder executivo. Tá certo? Não seria exatamente representando, seria requisitando ali ao chefe do poder executivo. Só uma última observação, que já foi alvo de decisão do STF, inclusive sobre precatórios. Esse descumprimento, e aí eu estou falando no caso para decisões judiciais, deve ser voluntário, intencional e injustificado. O que quer dizer isso? Houve uma vontade deliberada e não mera impossibilidade de descumprir a decisão judicial. Então, por exemplo, se existe uma determinação de pagamento de precatórios e o Estado não tem como pagá-los, não entraria aqui em deixar de cumprir uma decisão a nível de intervenção, porque se descumpriu, se desobedeceu, não de uma maneira intencional. E também quando eu falo injustificado, porque se eu tiver uma decisão que seja inconstitucional, eu posso vir, obviamente, a rescindir aquela decisão, mesmo que eu já tenha esgotado todos os recursos possíveis. Tá certo? Até mesmo o Estado pode fazer, em última instância, um controle de constitucionalidade com descumprimento de eventual lei ou eventual decisão inconstitucional. E aí nós temos o último inciso, o inciso 7º, que é a intervenção para assegurar os chamados princípios sensíveis. Aqui, como está o texto, assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Então, forma republicana, sistema representativo e regime democrático. Pessoal, veja, o Brasil é uma república federativa no modelo presidencialista. A forma republicana está aqui como uma das hipóteses de intervenção. Nós somos uma república, a gente não tem mais nem como voltar para a monarquia, porque a república é cláusula pétrea pelo artigo 1º e já se passou daquela possibilidade que nós tínhamos lá em 93 com o plebiscito. Então aquilo ali já foi esgotado, a DCT já perdeu a sua validade, aquele artigo específico. Então a república está protegida, a federação está protegida, você pensa aí no próprio artigo 34, inciso 1º, o que não está protegido é o presidencialismo. Nem cláusula pétrea ele é, na verdade. Então não caberia, de repente, uma intervenção se por acaso o Estado ele está descumprindo o próprio presidencialismo em si. Obviamente, se isso for para uma Constituição estadual, ela fere o princípio da simetria, e aí eu teria a declaração de inconstitucionalidade, eventualmente no ADIM, sobre esse dispositivo. Mas isso não caberia como argumento para intervenção. Então, forma republicana,
sistema representativo, né, o sistema da nossa democracia indireta, e regime democrático. Lembrando que o regime democrático do Brasil é o regime da democracia constitucional e não mera democracia plebiscitária ou pelo rito majoritário, por aí vai. Também, direitos da pessoa humana, os direitos fundamentais. E aqui é interessante que não se diz se são direitos de primeira dimensão, direitos de segunda, né, ou terceira e por aí vai. Então, é a proteção indistinta dos direitos individuais, coletivos, sociais e por aí vai. Também se ferir a autonomia municipal. E tomem cuidado, pessoal. A gente está falando aqui de ferir a autonomia municipal, mas é claro que existe a possibilidade de intervenção do Estado nos municípios. Isso a gente vai ver no artigo 35. Esse ferir a autonomia municipal é ferir fora das hipóteses legais, fora do rito previsto constitucionalmente, é ferir de maneira imprópria a autonomia, né? E aí as suas capacidades, a auto-organização, a autolegislação ou autonormatização, autogoverno e autoadministração. Também, né, é um princípio sensível prestar contas, a prestação de contas da administração pública direta e indireta, e a aplicação do mínimo exigido de receita resultante de impostos estaduais, compreendendo ainda o que vem de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Então, a Constituição ela vai exigir um percentual X para a educação, no caso 25%, como nós temos aí no artigo 212 da Lei Maior. Também existe um percentual previsto para a saúde, 12%, né? Aí a leitura conjunta do artigo 198, parágrafo 2º da Constituição Federal e do artigo 6º da Lei Complementar 141 de 2012. Então você tem esses percentuais, não se respeitando esses percentuais, você está ferindo um princípio sensível. Tá? E, só voltando aqui, essa intervenção, quando eu vou contra os princípios sensíveis, ela é uma intervenção provocada por representação. Novamente eu vou ter a figura do PGR, agora propondo ação direta de inconstitucionalidade interventiva, e vai ser obrigatória. O presidente não tem discricionariedade em recusá-la. E aí, né, dando continuidade, um tema grande, né, vocês estão vendo, nós temos aqui as fases da intervenção, e as fases de acordo com a maioria da doutrina, né, até pelo que a gente percebe na própria leitura do artigo 36, na norma que trata do controle de constitucionalidade interventivo, que a gente chega já já, nos próprios regimentos do Congresso, né? Então a gente percebe essas 4 fases. A fase de iniciativa, ou seja, basicamente ali a fase em que se inicia o procedimento. Eu posso iniciar pelo presidente, pelos poderes locais coactos e por aí vai, que a gente vai ver, né? Então, o início do procedimento de intervenção. Nós temos o controle judicial. Então, nesse controle judicial, o poder judiciário ele vai obrigar o presidente da República, isso a nível federal, né, o governador do estado, a nível estadual, a decretarem a intervenção. A gente está falando aqui daquelas intervenções obrigatórias, né, provocada mediante requisição, por exemplo, quando o Poder Judiciário Estadual não tem o seu livre exercício respeitado, né, por representação. Então, por exemplo, a ação de executoriedade de lei federal, a ação direta de inconstitucionalidade interventiva. Então, tem esse controle judicial. Portanto, vejam, nem sempre é uma fase presente. Algumas vezes eu não vou ter a intervenção obrigatória, né, eu vou ter apenas a intervenção discricionária. Então, eu iria já para a fase seguinte, que seria do decreto interventivo. Esse decreto, que é um ato exclusivo do presidente da República, e aí nos termos do artigo 36, parágrafo 1º, ele vai dispor de algumas coisas, inclusive nomear o interventor. E, por fim, nós temos o controle político, que é já a atuação do Congresso Nacional, do Poder, né, Legislativo, naquelas intervenções que são discricionárias ou voluntárias.
seja espontânea, seja provocada por solicitação. Então, eu vou ter iniciativa, o início do procedimento, né, de intervenção, o controle judicial, como a decisão judicial ou uma representação ali, ou até mesmo uma requisição, né, por parte de um órgão do Poder Judiciário, o decreto interventivo, um decreto do Poder Executivo, e o controle político, que é um decreto legislativo, um decreto do Congresso Nacional. Bora lá para a fase de iniciativa. A gente vai ter a divisão da doutrina justamente dessas 4 possibilidades. A iniciativa do presidente da República, a gente está falando da intervenção de ofício, intervenção espontânea, que seria justamente as hipóteses do artigo 34, incisos 1º, 2º, 3º e 5º. Também nós podemos ter aqui a intervenção que é iniciada pelos poderes coactos, ou seja, aqueles poderes que foram coagidos, né, que foram desrespeitados no seu livre exercício. A gente está falando de uma solicitação para intervenção. Ou então do STF, quando esse poder coacto é o judiciário. E aí seria uma provocação por requisição. Também ainda, quando há um desrespeito às decisões ou ordens judiciais, nós vamos ter o STF, o STJ ou o TSE. E, por fim, o Procurador-Geral da República, quando existe desobediência à lei federal ou quando existe desobediência aos princípios sensíveis, tá certo? E com ajuizamento de 2 ações distintas, que são a ação de executoriedade de lei federal e a ação direta de inconstitucionalidade interventiva, que é justamente a segunda fase, a fase do controle judicial, que, como eu falei agora há pouco, nem sempre estará presente, tá certo? Nós vamos falar aqui de 2 ações que são reguladas pela Lei 12.562 de 2011. Eu não vou aqui tratar de maneira extenuante dessas ações, porque elas são matérias de processo constitucional. A gente acaba ali estudando junto, não é, com a ação direta de inconstitucionalidade, em estrito senso, por omissão, a DPF e tudo mais. Né? E é algo para se ver no próximo semestre, ver em vídeos bem mais à frente ou em aulas presenciais, se Deus quiser, bem mais à frente. Tá certo? Mas, de maneira geral, essas 2 ações são ações de competência originária do STF, né? Então, processamento e julgamento originário no STF, nas hipóteses do inciso 6º, primeira parte, e inciso 7º, tá certo? Do artigo 34, e é uma provocação por parte do PGR. Então, o Procurador-Geral da República terá a legitimidade, é isso que quer dizer titularidade, a legitimidade ativa de iniciar o procedimento, no caso de propor ação, tirando o Poder Judiciário da inércia, tá certo? E aí diz o Alexandre de Moraes, a iniciativa, quase foi carioca, então a iniciativa do Procurador-Geral da República nada mais é do que a legitimação para a propositura de ação de executoriedade, meu Deus, palavrinha, da lei federal em ação de inconstitucionalidade interventiva, tá certo? Então ele vai ter essa iniciativa, eu vou ter a decisão, mas ao final vai ser proferida a decisão não por ele, pelo STF, e como é uma decisão judicial, ela mesma tem, né, sua coercitividade, a sua obrigatoriedade. Ela, como é uma das características da jurisdição, substitui a vontade das partes, nesse caso, substitui a vontade do presidente da República. E aí, se ele descumprir, é ele, e não mais, por exemplo, o governador do estado, é ele que também vai estar aí descumprindo uma decisão judicial, o que é dá aso para um impeachment. Terceira fase, a fase do decreto interventivo, que vai ser proferido por ele. Esse decreto interventivo, como eu falei agora há pouco, né, previsto no artigo 36, parágrafo 1º, ele vai estipular a amplitude, então vai estabelecer ali
como é que vai se dar, até onde vai, se é uma intervenção total, parcial, quais são os limites, né? O prazo, então, a própria ideia ali do princípio da temporariedade, né? Se eu posso estabelecer uma data, como foi feita nos decretos do Rio de Janeiro e de Roraima, ou um termo fixado à situação fática excepcional, as condições, né, da intervenção, então, para que ela serve, de que maneira ela vai se dar, etc. E também vai se nomear o interventor. Esse interventor que vai praticar os atos de governo, né, no exercício das tarefas que foram estabelecidas no decreto do Poder Executivo, tá certo? Que vai ali conduzir a administração naquela unidade da federação, seja relativo a uma área específica, por exemplo, segurança pública, seja de maneira geral. Ele vai ser considerado, para todos os efeitos, um servidor público federal e vai responder por seus atos na forma da lei. Então, ele não é um servidor, ele inclusive pode ser um particular, nomeado para tanto, pode ser até um civil ou um militar também, e aí não é que ele vai ser um interventor militar, cuidado, eu não estou falando de intervenção militar, isso é outra questão na Constituição, né, que eu posso ter uma intervenção militar legítima, constitucional, como eu posso ter uma intervenção militar ilegítima, que seria um golpe de Estado para provavelmente instalar uma ditadura. Não é isso, nenhuma dessas duas intervenções que eu estou falando. Aqui é intervenção federal. Pode ser que o interventor federal seja um militar, pode ser que na intervenção estadual eu coloque um militar, mas é um interventor federal, que pode ser civil ou militar, pode ser anteriormente um agente público ou não. Só que durante o exercício, né, de suas atribuições, ele será considerado um servidor público federal. E aí poderá responder por crimes contra a administração pública, né, artigo 312 ao 327 do Código Penal, poderá responder por ato de improbidade administrativa e por aí vai. E, claro, né, eu tenho a possibilidade de cessação desse decreto, seja no termo estabelecido, ou temporal, ou factual, ou até antes, né, pode vir ali a revogação, principalmente se eu estiver falando de uma intervenção discricionária ou voluntária. E aí eu vou retomar aqueles decretos do Rio de Janeiro e de Roraima para vocês terem uma noção justamente do que eu estou comentando, né, de como é elaborado. Então a gente viu já o iniciozinho do decreto, que dava um motivo, data, né, veja já algumas questões ali importantes, e aí continua. No caso do Rio de Janeiro, fica nomeado para o cargo de interventor o general do Exército Walter Souza Braga Neto, foi interventor federal, e parágrafo único, o cargo de interventor é de natureza militar. Então ele é um interventor federal, mas o presidente escolheu que deveria ser ocupado por um militar. Deixa claro isso aí no parágrafo único. Artigo 3º. As atribuições do interventor são aquelas previstas no artigo 145 da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, necessárias às ações de segurança pública previstas no título 5º da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, né, do Estado fluminense. Então, basicamente, servir como secretário de Segurança Pública, tá certo? Parágrafo 1º. O interventor fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. Veja, ele não vai se limitar às normas estaduais, mas ele continua respondendo legalmente, e aí a gente vai falar por crimes, ato de improbidade a âmbito federal, né? Ele é considerado um servidor federal, e por aí vai. Parágrafo 2º. O interventor poderá requisitar, se necessário, recursos financeiros, tecnológicos, estruturais ou humanos do Estado do Rio de Janeiro, afetos ao objeto e necessários à consecução do objeto de intervenção. A gente já está falando das condições da intervenção. Parágrafo 3º. O interventor poderá requisitar a quaisquer órgãos civis e militares da administração pública federal os meios necessários para a consecução do objetivo da intervenção. E aí o próximo artigo é só falar, né, da publicação, etc. Então vocês veem aí que eu tenho algumas condições, a nomeação do próprio interventor, a questão de que ele não é vinculado à legislação estadual, mas é vinculado à federal,
apesar dessa previsão aqui, a amplitude, né, de que ele vai agir, entre aspas, como um secretário de Segurança Pública, e também as condições. Eu vou encontrar isso também aqui no decreto da intervenção de Roraima, né, mas só aqui mais algumas coisinhas, né, da intervenção do Rio, mas é a questão de controle operacional, de requisição de bens, isso aqui é de menos, e aí a gente vai para Roraima. É nomeado para o cargo de interventor Antônio Oliveira Garcia de Almeida, mais conhecido como Antônio Denário. Esse cara, inclusive, era o governador eleito, então ele acabou, no final das contas, tendo, de certa maneira, a posse adiantada, entre aspas. Não houve adiantamento de posse, mas ele atuou aí em dezembro como interventor e em janeiro ele já tomou posse como governador. As atribuições do interventor, artigo 3º, são aquelas previstas para o governador do estado de Roraima, ou seja, amplitude maior, não foi uma intervenção parcial, foi uma intervenção total. Parágrafo 1º. O interventor fica subordinado ao presidente da República e não está sujeito às normas estaduais que conflitarem com as medidas necessárias à execução da intervenção. Novamente, a mesma coisa que eu havia comentado para o Rio de Janeiro. Não se aplica a norma estadual, mas veja, se aplicam as federais de qualquer maneira, tá certo? Ele responde penalmente, civilmente, administrativamente, já ia falar a palavra, pelas besteiras que ele fizer. Aí, parágrafo 2º, parágrafo 3º, né, vão se falando ali de mais algumas questões técnicas das condições, por exemplo, a questão da requisição de bens e serviços, os meios necessários para atingir o objetivo. E o parágrafo 3º aqui, não se aplica ao interventor, e aí foi só uma observaçãozinha, uma ressalva à legislação federal, não se aplica ao interventor sanção por não pagamento ou não repasse de recursos pelo Poder Executivo do Estado de Roraima, oriunda de decisão ou fato anterior à intervenção. Estava havendo uma crise fiscal em Roraima, né? Essa crise fiscal resultou numa crise administrativa, não se estavam sendo feitos pagamentos devidos a órgãos públicos, etc., até repasses a municípios, e nesse caso só fizeram essa menção, olha, ele não responde pelo que foi feito pela governadora até então, né? Agora, pela leitura a gente acaba vendo que ele responderia eventualmente pelo que fizesse a partir disso, fizesse a partir de sua nomeação como interventor. E, para finalizar aqui a intervenção federal, nós temos o controle político. Esse controle político que vai se dar principalmente nos casos de uma intervenção espontânea ou provocada por solicitação, né, uma intervenção discricionária do presidente da República, e vai se dar pela apreciação pelo Congresso Nacional do decreto interventivo no prazo de 24 horas, sendo possível, inclusive, se eu não estiver no meio de uma sessão legislativa ordinária, de fazer uma convocação extraordinária. Então, não estou no período de dias úteis, né? Estou no feriado, estou no final de semana, a suspensão das atividades que a gente teve agora no Congresso, por causa, novamente, da quarentena, férias, né, do Congresso Nacional, então, por exemplo, janeiro, não está dentro da sessão ali ordinária, propriamente dita, salvo engano, a sessão ordinária vai até dia 22 de dezembro, mas isso até vai ficar para o próximo vídeo. Então, 22 de dezembro até dia 1º, 2º de fevereiro. Então, nesse caso, eu posso ter a convocação extraordinária, que é basicamente, cambada, corre aqui para Brasília, todo mundo, né, vem correndo porque intervenção é algo sério, intervenção é algo urgente, a gente tem que controlar. E aí isso vai se dar por um decreto legislativo que está previsto no artigo 49, inciso 4º. Lembrando que isso vem do Congresso Nacional, ou seja, vem de ambas as casas, e esse decreto pode trazer ou aprovação ou rejeição da intervenção. Se houve a aprovação, tranquilo, beleza, não tem nenhum problema, começa a intervenção de fato. Se houve a rejeição, o presidente da República ele deve cessar a ordem, porque não teve autorização, e se ele continuar, eu posso ter um crime de responsabilidade também. Vocês estão vendo que a tônica aqui é crime de responsabilidade, né? Desde chegar no Poder Executivo. E isso está no artigo 85, inciso 2º da Constituição Federal. E, para alguns doutrinadores, eu tenho uma dispensa desse controle político nas hipóteses do artigo 34, inciso
não é o 4, perdão, inciso 6º, inciso 7º, tá certo? E também no artigo 35, no inciso 4º, aí sim o 4º. O que são esses artigos 34, inciso 6º e 7º? É justamente onde a gente vai ter, pessoal, a presença do poder judiciário. Também no inciso 4º, quando o poder coacto é o poder judiciário local, né? Então, nesses casos, eu vou ter aquela intervenção que tem controle judicial, né? Intervenção provocada por requisição ou por representação. E aí não caberia, a princípio, o controle político, porque já houve o controle judiciário. Até, né, alguns defendem, sim, poderia haver o controle político, mas não no sentido de rejeitar a intervenção, porque o legislativo não poderia ir contra o judiciário. O máximo que eu poderia fazer é verificar se o decreto do presidente estava nos limites estabelecidos pelo Poder Judiciário, né? Mas acaba vigorando para boa parte da doutrina a dispensa desse controle político. Não necessariamente proibição, mas pelo menos a dispensa, né? Não seria necessário, eu já teria validade do decreto presidencial quando ele obedece à decisão judicial. E, por fim, o artigo 35, ele estabelece aí as hipóteses de intervenção estadual. Só aqui, então, para a gente poder finalizar. O Estado não intervirá nos municípios, nem a União nos municípios localizados em território federal, exceto quando 1. Deixar de ser paga sem motivo de força maior por 2 anos consecutivos, não é por mais de 2, é por 2 anos, a dívida fundada. A dívida fundada foi aquela que eu já expliquei para vocês, né, que a dívida que está prevista no artigo 98, só aqui, rapidinho, 98 da Lei 4.320 de 67, que são aquelas dívidas que vêm de financiamento, de empréstimo, para combater o desequilíbrio de contas em serviços e obras públicas, desde que isso seja exigível por mais de 2 meses, né, mais de 2 meses de carnê. Então, deixou de pagar aqui por 2 anos consecutivos, eu vou ter possibilidade de intervenção. Também não forem prestadas as contas devidas na forma da lei. Próximo inciso, terceiro, não tiver sido aplicado o mínimo exigido de receita municipal na manutenção e saúde, né, em desenvolvimento, perdão, do ensino e nas ações de serviços públicos de saúde. E, inciso quarto, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, princípios sensíveis, perdão, ou para prover à execução de lei, de ordem ou decisão judicial. Esses princípios sensíveis que, em grande parte, têm que obedecer os princípios sensíveis da Constituição Federal, por causa do princípio da simetria. Então, a gente fica por aqui, né? Uma aula de 1h20, aí praticamente, é um tema bem interessante e bem complexo, né? Bem extenso, mas eu espero que eu tenha ajudado vocês. Aqui não tem muito segredo, lei seca, decisões judiciais, né? Para a galera do UniRN, esse material tá lá no AVA, tá certo? Aquele PDF contendo já todas as decisões, etc. E a gente fica por aqui. Até a próxima aula. E eu já aproveito para avisar, né, que nesse período dessas aulas virtuais, eu coloquei o cronograma também lá no sistema, pessoal do Uni, nós vamos ter aqui no YouTube. Eu aproveito para quem estiver assistindo também eu avisar. Nós vamos ter aulas na segunda, na quarta e na sexta de processo penal e na terça e na quinta de direito constitucional. Tá certo? Então, até mais, até a próxima. Próxima aula de Direito Constitucional, nós vamos falar de administração pública.